Olá, seja bem-vindo ao nosso segundo dia dos nossos mitos e verdades da suplementação nutricional. E hoje nós vamos falar classicamente da hipertrofia e como esses suplementos eles estão envolvidos com essa questão do ganho de massa muscular ou não e como a gente consegue melhorar essa história da hipertrofia. Bom, primeiro eu queria agradecer a presença de vocês. A gente falou muito isso ontem, né? Que nós estamos aqui exatamente para difundir o conhecimento, para divulgar a informação. Eu tenho que a profissão de professor não é ensinar, não é transferir conhecimento, não é informar. A profissão de professor é de inspirar as pessoas. E essa é a minha missão nessa vida. Na próxima eu não sei o que vai acontecer, mas nessa vida é inspirar as pessoas. Então eu estou aqui para inspirar vocês a buscar o conhecimento, a ser sempre um profissional acima da média, um profissional muito capacitado, né? Como o pessoal está colocando aqui, profissional capacitado, essa é a nossa missão, e fazer com que você saia da média, com que você seja exatamente aquele profissional diferenciado que vai fazer muitas mudanças nas vidas das pessoas que vão cruzar pelo seu caminho. É mais importante a gente conseguir deixar um marco na vida das pessoas e conseguir fazê-las mudar a sua rota, mudar a sua linha, seja isso numa profissão, seja isso numa questão de saúde, porque você marca a vida dessa pessoa. Então, eu quero aqui fazer de vocês profissionais capacitados que vão entregar muito mais do que uma dieta, muito mais do que uma prescrição, muito mais do que uma receita, muito mais do que um pedido de exames. Eu quero aqui pessoas que consigam pensar fora da caixa, pessoas que consigam usar o raciocínio clínico. Até hoje eu estava conversando com uma pessoa aqui no Instagram que mandou ali uma mensagem em relação à aula de ontem, fazendo comentários em relação à gordura, consumir gordura, não consumir gordura e como isso impacta na saúde das pessoas. E é muito interessante porque na ciência a gente tem uma abordagem que é a abordagem de evidência científica. Então, quando a gente fala de evidência científica, a gente não fala de um artigo ou da experiência de uma pessoa. Até a experiência pessoal, segundo a ciência, é considerado quase que anedótico. Então, nós precisamos de muito mais do que a experiência pessoal. Se você vai num profissional de saúde e ele fala assim, eu vou te cuidar pela minha experiência profissional, você ganha pouca confiança nele. Agora, se você vai num profissional de saúde e ele fala, olha, eu vou cuidar de você pelo que a ciência tem de mais atual, você ganha confiança, você fala, poxa, esse cara está atualizado, está na ponta dos cascos. E é isso que eu quero passar para vocês. Não só a informação de qualidade, não só a ponta da ciência, mas como você conseguir organizar essa ciência de uma forma aplicada, mudando a sua conduta no dia seguinte. Muita gente que estava ontem na live falou para mim, nossa, Lancha, hoje eu já apliquei coisas que você falou ontem e isso me deixa muito feliz, que a gente precisa exatamente dessa evidência científica mudando a vida das pessoas. Então vocês estarem aqui comigo, discutindo os artigos científicos, discutindo a atuação profissional, mudando a atuação profissional de vocês, faz toda a diferença e isso é muito importante para mim. Nessa aula 2, então, a gente vai falar muito dessa questão da hipertrofia muscular e como isso pode trazer, ser beneficiado pelo ganho de massa muscular, pela suplementação ou não, se essa suplementação ela consegue entregar um resultado maior ou não, e é exatamente essa a ideia. Então, a ideia é exatamente fazer com que vocês sejam profissionais capacitados. Então, como eu disse a vocês ontem, né? Nós enviamos convites a mais de 80 mil profissionais. Se inscreveram na nossa maratona mais de 10 mil pessoas. Ontem na nossa live nós tivemos 2.000 pessoas, mais de 3.000 pessoas assistiram a live
hoje. Então nós estamos falando de um universo aí de muita gente. E agora, nesse momento aqui, nós estamos em quase 800 pessoas. É exatamente isso, pessoal. O profissional capacitado, ele não é aquele cara que vem na primeira live, ele é aquele cara que não perde nenhuma live. O profissional capacitado não se contenta com uma informação, ele quer sempre mais, ele quer sempre buscar algo mais, ele quer saber o que pode ajudar melhor o seu cliente. Porque o seu cliente, ele não quer saber o quanto você sabe, ele quer saber o quanto você se importa com ele. E você saber o quanto você se importa com ele é você buscar raciocínio clínico para resolver o problema dele, seja esse problema qual for. Pode ser uma coisa que muitas vezes as pessoas tratam como banal, mas que para ele é importante. Então, eu fico muito feliz de vocês estarem aqui comigo. A gente vai inteirar daqui a pouco 900 pessoas e é isso que a gente quer, né? A gente mandou o convite para 80 mil, nós tivemos 10 mil pessoas se inscrevendo, ontem nós tivemos 2 mil pessoas aqui com a gente, mais 3 mil assistiram a live na data de ontem, entre ontem e hoje, e nós estamos aqui chegando a 900 pessoas. Esse é o funil do profissional capacitado, é aquele cara que não desiste, e por isso, você que está aqui comigo, eu te convido a gente continuar juntos até domingo. Nós temos ainda uma live que a gente vai falar de dieta cetogênica, de restrição de carboidrato, de jejum intermitente. Nós temos uma live que a gente vai falar de saúde intestinal, funcionamento do intestino, biota intestinal. Então, estejam presentes aqui, porque é você que é importante, é você que vai fazer a diferença na vida do seu profissional, do seu cliente, e é essa a minha missão aqui. Então, você que está aqui, sabe de algum amigo que tem interesse por essa área, que gosta disso, convida, manda um aviãozinho aqui embaixo para ele chegar aqui com a gente. Lembrando que você trazer um colega de profissão para se tornar um profissional capacitado também não traz concorrência, traz admiração e respeito. Então você vai se tornar um profissional, além de capacitado, você vai ser também um profissional que vai ser respeitado pelos seus colegas, você vai ter admiração dos seus colegas porque você divide a informação com ele. A informação, pessoal, ela é de todos. E na medida em que as pessoas sabem que você sabe, mais gente sabe disso. Se você guarda o conhecimento somente para ti, só você sabe disso. Então, divida o conhecimento, transforme essa informação acessível a todos. Então, convide aqui os seus amigos pelo aviãozinho aqui, manda ele vir aqui com a gente para que a gente possa discutir a suplementação nutricional voltada para a hipertrofia. E essa é a nossa ideia, essa é a nossa missão aqui. Então, vamos juntos e a gente vai até o final dessa maratona, até domingo, falando de suplementação nutricional no jejum intermitente, suplementação nutricional e saúde intestinal. Hoje, a nossa missão é falar da suplementação nutricional voltada para a hipertrofia. Então, o que a gente vai falar é suplementação nutricional voltada para hipertrofia. Então, deixa eu colocar aqui suplementação nutricional e hipertrofia. Qual é a nossa ideia? Hoje nós temos vários mitos em relação a isso, e esses mitos a gente pretende desmistificá-los todos. Então vamos passar um a um aqui, falando sobre isso, nesse ponto que é importante. Então, de novo, né? Quando a gente fala de ganho de massa muscular, eu vou tirar um pouquinho os comentários só para a gente poder falar livremente e daqui a pouquinho a gente volta, tá? E quando eu voltar, eu quero ver vocês colocando aqui profissional capacitado para a gente jogar esse hashtag lá para cima, para que todo mundo saiba que nesse time aqui, que nesse grupo tem profissional capacitado, profissional que sai da média, tá? Então, eu vou fechar um pouquinho, mas eu quero que todos vocês, mesmo de Portugal, pessoal que está em Angola, pessoal que está na Coreia, na China, em Londres, vendo a gente,
no Brasil inteiro, no Rio Grande do Sul, no Acre, todo mundo coloque aqui profissional capacitado, porque eu quero ver todo mundo sabendo que esse time aqui é o time do profissional capacitado, tá bom? Então, eu vou só desligar um pouquinho os comentários para a gente começar a nossa conversa aqui. Quando a gente fala, então, de hipertrofia, e é um dado bem interessante, porque quando você fala em ganho de massa muscular, o que você mais assiste? Você mais assiste o ganho do volume muscular, o ganho do volume contrátil. Esse ganho do volume contrátil, ele acontece de uma forma muito interessante. Como se dá esse ganho do volume contrátil? Esse ganho do volume contrátil ele vai dar a partir de um estímulo neuromuscular, ou seja, eu preciso controlar esse meu estímulo, eu preciso falar para o meu músculo, olha, o que você tem hoje é menos do que você precisa, então você precisa ser remodelado para que você conquiste esse espaço interessante. Então, primeiro sinal é um sinal neuromuscular para que esse músculo ele se entenda de que ele é menos do que você precisa e que ele precisa correr atrás do prejuízo. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, eu já vou provocar você. Quando você então pensa num treinamento como corrida, a corrida promove ganho de massa muscular? Quando você pensa, por exemplo, num treinamento de pilates, pilates promove ganho de massa muscular? Quando você pensa num treinamento com peso corporal, esse treinamento com peso corporal promove ganho de massa muscular? Eu imagino que as respostas são as mais variadas possíveis, tá? Mas eu já vou provocar, já estou provocando, por quê? É muito frequente o indivíduo falar assim, mas Pilates não promove ganho de massa muscular, é muito leve, é muito confortável. A caminhada ou a corrida não promove ganho de massa muscular, é muito confortável, é muito leve. Fazer atividade com peso corporal não determina ganho de massa muscular, é muito leve. Porém, tudo depende do organismo que você está falando. O que eu quero dizer com isso? Você pega uma pessoa da sua família de mais idade e você começa a caminhar com ela. Essa pessoa de mais idade que você começa a caminhar com ela, ela vai ganhar massa muscular? Sim, ela vai ganhar massa muscular. Porque o primeiro estímulo que ela vai ter vai ser o estímulo neuromuscular para fazer aquela contração. Então, ela terá um ganho porque o estímulo que ela tem de uma situação sedentária a uma situação que tenha uma pequena contração muscular é maior do que o estímulo que ela tem no dia a dia dela. Uma pessoa que não faz nenhuma atividade física e ela vai lá fazer o exercício de pilates, ela vai ganhar massa muscular? Sim, porque o estímulo neuromuscular que ela vai ter será superior ao estímulo zero que ela tem na vida sedentária. Então, o primeiro ponto é cuidado com as generalizações. Eu falo que a generalização ela só tem uma coisa, ela vai errar. Toda vez que a gente generaliza, só tem uma coisa correta em generalização. Generalizou, errou. Isso é uma generalização válida. Por quê? Quando você generaliza, você trata todo mundo como igual. E nós não somos iguais. Se você pegar gêmeos univitelíneos, eles são diferentes. Então, primeiro ponto. Quando você dá qualquer estímulo neuromuscular para um organismo virgem de estímulos ou sedentário, ele responderá ganhando massa muscular. E isso é importante. Então, pensem no seguinte. Na estrutura que eu tenho no meu corpo, como eu tenho respostas metabólicas distintas. Veja isso, eu vou dividir uma tela com vocês aqui e eu quero que vocês prestem atenção nisso. Então, quando eu tenho, por exemplo, nessa imagem, né, uma hipertrofia muscular, essa hipertrofia muscular, ela envolve várias estruturas, ela envolve diferentes tecidos. Então, como você pode ver ali, por exemplo, o músculo ele é vascularizado muito
O músculo é muito vascularizado, então ele tem um aporte circulatório importante. O músculo tem um aporte neuromuscular? Sim, então ele tem um aporte neuromuscular e ele é extremamente vascularizado. Então, quando você contrai a musculatura, você dá uma informação para o músculo e ele vai determinar um aumento da vasodilatação com a maior chegada de nutrientes. Olha que bacana. Esse é o músculo, tá? Agora, além do músculo, existem outras estruturas envolvidas nessa contração muscular? Sim, nós temos o tendão. Então, o músculo tem uma resposta metabólica muito forte, muito poderosa. Agora, o tendão. O tendão tem um aporte metabólico muito grande? Não, ele não tem sequer um aporte vascular, né? Lembra quando você pegou aquela coxinha de frango e você foi limpar a coxinha de frango e você cortou o tendão ali? Lembra que não passava nada de circulação sanguínea ali? O nosso tendão é muito parecido, né? E se alguém estiver pensando, só se for o seu que é de um frango, tá tudo certo, a gente resolve depois. Mas, na verdade, o que acontece é que pode ser o tendão de um frango ou pode ser um tendão de um indivíduo muito forte, ele não tem um aporte vascular dedicado para ele próprio. E aí, o que eu quero dizer? Toda vez que você estimula um tecido muscular a evoluir, a ganhar massa muscular, não se esqueça que ele está ancorado no osso por um tendão e que esse tendão ele não evoluirá na mesma velocidade com que você evolui o tecido contrátil. Então ganhou muito músculo, beleza, ótimo, resultado da sua dedicação e do seu treino, sem problema nenhum. Agora, não se esqueça que o tendão ele não vai evoluir da mesma forma. Ele evolui de uma forma muito mais lenta. Tá? Esse dado é um dado importante para nós? Esse dado é um dado fundamental para nós. Por quê? É muito frequente o seu cliente, o seu paciente procurar você lá no seu consultório querendo ficar fortão no dia seguinte. Ele nunca treinou, mas ele quer no dia seguinte estar com esse corpo que você está vendo aí na tela. Esse corpo que você está vendo aí na tela, ele é resultado de algumas décadas de treino. Ele não surgiu do nada, ele surgiu depois de algumas décadas de treino. E esse indivíduo que te procura, ele quer chegar desse jeito até o próximo verão. Então ele chega e fala, estamos em outubro, eu vou viajar com os meus amigos ali em dezembro, eu quero estar assim, ó. É possível isso? Por mais que ele consiga ganhar massa muscular, o tendão dele evoluirá muito lentamente. E ao evoluir muito lentamente, ele vai ter outras consequências. E quais são as consequências? Você pode ter uma tendinite. Quem aqui já não começou a fazer um treino de corrida e começou a subir, pegar subida, pessoal que mora aqui em São Paulo, vai correr lá na USP, pega a subida ali da biologia, e no dia seguinte ele está com uma tendinite, por exemplo, no tibial anterior, que é exatamente o músculo que faz a frenagem do pé na descida, e ele não sabe por quê. Exatamente porque o tendão ele evolui muito lentamente. Todo tecido colaginoso não tem circulação própria, evolui muito lentamente. E esse é um dado importante. Além disso, quando a gente pega ali um tecido muscular, quais estruturas além do músculo e do tendão que nós temos ali bastante evidente, que nós podemos perceber que faz uma função contrátil importante? Nós temos o osso. O osso, por exemplo, ele tem um metabolismo melhor do que o metabolismo tendinoso, porém é inferior ao metabolismo muscular. E por último, nós temos as articulações, que envolvem um conjunto de tecidos. E ali nós temos uma resposta metabólica equilibrada, vamos chamar assim. Então, o que é mais rápido é o músculo, depois são as articulações, osso e por último o tendão. Só que o tendão é o cara que comunica o osso da tensão que você está gerando. Então,
Prestem atenção para que o seu cliente, ao ter a evolução do treinamento dele na hipertrofia, faça isso de uma forma progressiva para que ele consiga fazer esse tendão evoluir adequadamente de acordo com o tecido muscular. Se isso não acontecer, qual a consequência que nós corremos o risco em ter? Nós corremos o risco de ter nessa situação, por exemplo, um comprometimento da parte tendínea ou da fáscia que reveste o tecido muscular, e aí todo o treino que esse indivíduo queria ter vai por água abaixo. Por quê? Ele não vai conseguir manter essa mesma intensidade de treino, porque ele faz uma fascite plantar, faz uma fascite muscular, faz uma tendinite e esse tecido não tem um aporte vascular próprio. Como é que você consegue, então, com que esse tecido melhore a sua recuperação mais rapidamente? Na grande maioria das vezes, você vai precisar estimular isso de uma forma física, através de temperaturas flutuantes, através de choque, através de eletromagnético, para melhorar a situação. Então, ao suplementar o seu atleta, seja com qualquer suplemento, qual é a primeira sugestão que eu dou antes da gente falar do suplemento? A gente vai falar de vários suplementos aqui que interferem no ganho de massa muscular. Mas antes de você partir para o suplemento, espere o seu cliente, o seu paciente evoluir no treino dele. Por quê? Se ele evolui no treino dele, ele dá chance para esse tendão evoluir também. Se esse tendão consegue evoluir também, ele vai conseguir se adaptar lentamente, mais lento que o músculo, porém não tão lentamente, a ponto de ficar vulnerável a uma lesão. Faz sentido isso, pessoal? Sim ou não? Eu vou abrir aqui os comentários para que vocês possam colocar as perguntas de vocês e que a gente possa responder isso da forma mais efetiva possível. Enquanto isso, eu vou tomando um golezinho de água aqui, que ninguém é de ferro. E se você não tem pergunta, joga lá para cima o nosso profissional capacitado. Faz sentido? Tranquilo? Sem dúvidas. Então, por que esse dado ele é um dado relevante para nós? Porque todo menino, quando chega lá no nutricionista, no médico, ele quer ficar forte da noite para o dia. Só que este ficar forte da noite para o dia tem um preço. Qual é o preço? Um risco de uma lesão tendínea, um risco de uma lesão na fáscia muito rapidamente. E qual é o grande problema? A recuperação desses tecidos é sempre muito lenta. São tecidos que não têm aporte vascular dedicado. São tecidos que têm um ganho do aporte circulatório na periferia. Então, como é que um tendão ganha aporte vascular? Quando o tecido periférico ganha aporte vascular. Como é que uma fáscia ganha aporte vascular? Quando o músculo ganha aporte vascular. E muitas vezes, se você não tiver esse ganho, você acaba ficando prejudicado no treinamento e todo aquele projeto verão sem canga, ele vai por água abaixo, ok? Tudo bem? Dúvidas? Perguntas? Deixa eu só colocar aqui meu óculos, que eu tenho duas coisas. Nossa, tá sujo pra burro. Tem duas coisas que eu faço. Eu esqueço de colocar o óculos. Vou contar um segredo para vocês. Primeiro segredo é o seguinte. Eu sempre estudo para dar aula, né? Então eu monto a minha aula, eu fico estudando, tal, toda tarde antes de estar aqui com vocês, eu estou lá estudando a minha aula. Pego os meus artigos, vou lendo, fico discutindo. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que sempre que eu venho aqui para fazer a live com vocês, a nossa maratona, eu me preparo. Então, eu tomo um banho, eu troco de camisa, eu coloco um paletó em respeito a vocês, porque isso para mim é o meu trabalho, é uma coisa séria. Eu preciso entregar para vocês qualidade. E não só qualidade do ensino, mas qualidade da minha apresentação, do meu cuidado com vocês. Então, sempre que eu vou fazer é um ritual, né? A Lu fala que parece uma noiva. Eu entendo, né, essa admiração, mas é o cuidado, é o carinho e o respeito que eu tenho com vocês. Deixa eu ver o que o Jardel falou aqui. Professor, o treino para membros inferiores para um paciente diabético auxilia na vascularização? Jardel, sua pergunta ela é bacana
e eu vou fazer um comentário. Sim, já auxilia na vascularização. O treino de membros inferiores, ele merece um cuidado, que é o seguinte: quando você aciona a contração muscular de membros inferiores, o tecido muscular da coxa e da perna, por exemplo, assumem um papel vascular importante, que é o retorno venoso. Então, quando ele contrai, ele retorna o sangue. Só que isso faz com que todo o nosso sistema vascular acredite que isso seja normal. E aí, quando o indivíduo ele para, por exemplo, agachamento, esse retorno venoso ele é prejudicado. Vamos supor que a gente esteja falando de um indivíduo alto, um cara que tem 1,90 m, 2 metros de altura. Se ele para de fazer o agachamento e levanta, ele determina uma torre de pressão arterial grande que o coração não consegue suprir. Então é normal ter uma nipotímia, ter uma tontura. E aí uma pessoa menos avisada vai falar que ele teve uma hipoglicemia. Ele não teve uma hipoglicemia. Ele teve, na verdade, uma queda de pressão arterial provocada exatamente por essa interrupção da contração intensa. Então, pessoas que têm uma estatura muito alta, pessoas que têm uma pressão arterial muito baixa, é sempre importante fazer esses exercícios de membros inferiores com um banquinho. Então, se ele vai fazer um agachamento na barra guiada, deixa um banquinho para quando ele acabar, ele sentar e não correr o risco de ter uma queda da pressão arterial, tá bom? Que é chamado, como o Sérgio muito bem disse aqui, uma hipotensão postural, e ela pode ser agravada se ele tiver ali uma síncope vasovagal, ele pode até desmaiar, perder a consciência, o que não é nada perigoso, só é perigoso a queda dele bater a cabeça, se machucar, e esse é o grande risco que a gente tem. A Paticiana colocou: desculpa, professor, não entendi direito o funcionamento dos tendões na hipertrofia. Então, olha só, como a Paticiana fez essa pergunta, eu vou desativar aqui os comentários para que vocês possam ver essa tela aqui. Vocês conseguem enxergar essa tela que eu coloquei, né? Então, nessa tela eu coloquei os tecidos. Então ali tem o músculo, tem o tendão, o osso e as articulações, e a gente tem as setinhas. Então observa que o músculo tem 2 setinhas para cima. Quando eu coloco o tendão, ele tem uma setinha para o lado. E quando eu pego o osso, ele tem uma para cima e a articulação tem uma para cima e uma para baixo. Significa que o nosso osso tem uma resposta metabólica maior que a do tendão. Que a nossa articulação tem uma resposta metabólica maior que a do tendão. E que o nosso músculo tem uma resposta metabólica maior do que todos os outros. E o que tem uma resposta metabólica menor de todos é o próprio tendão. Só que é o tendão que está ancorando o seu músculo no osso. E aí, se esse tendão ele evolui devagar, qual é a consequência? É o risco de uma lesão tendínea, ou uma lesão músculo-tendínea, ou uma lesão que pode acontecer somente no osso. Ele pode sair do seu osso. Então, porque essa evolução do músculo tem que ir par e passo junto com o tendão? Porque a vascularização do tendão é pobre, não tem sangue dedicado ao tendão. O sangue está dedicado ao músculo, está dedicado ao osso, está dedicado a uma série de tecidos, não está dedicado à fáscia, não está dedicado ao tendão. O risco de uma lesão no tendão é sempre muito perigosa e muito lenta de ser recuperada, ok? Respondi a sua pergunta? Se não, depois você volta aqui e a gente fala isso de novo. Então, o que eu quis dizer com essa tela é, nesse momento, quando então eu quero fazer um treino, né? O seu cliente, o seu paciente chegou lá no seu consultório e ele fala assim: olha, nutricionista, eu quero ganhar massa muscular, eu quero ficar grandão e fortão que nem o Lancha. Você fala: olha, isso é muito difícil, o Lancha é um cara muito forte, tem muita massa muscular, brincadeira, né? Mas ele chega lá e mostra já para você uma foto, fala: eu quero ficar igual a esse cara aqui. Então, o que ele está fazendo? Ele está querendo buscar um atalho para ele, que sempre fez pouca atividade ou nenhuma, se comparar a um indivíduo que tem uma história de 30 anos de atividade física aí. A chance dele se machucar é enorme. Como você evolui? Então, evolui junto com o profissional de educação física na intensidade do treino e na alimentação. O primeiro passo: aumente o aporte calórico, puro e simples.
Por que somente aumentar o aporte calórico? Se você, num primeiro momento, fizer uma suplementação que de cara vai promover o ganho de massa muscular, como por exemplo, você vai dar creatina, ele vai aumentar a treinabilidade, vai ganhar massa muscular, o tendão não vai evoluir na mesma proporção. Então, primeira coisa, promova o aumento do aporte energético calórico, para que ele consiga treinar mais intenso e mais prolongado, e com isso ele vai ter mais estímulo neuromuscular e vai dar o primeiro passo para o ganho de massa muscular, ok? Então, esse é o primeiro passo. Depois, o que a gente vai fazer? A gente vai conversar junto com o professor de educação física para saber que tipo de treinamento ele está fazendo, e para poder ajudar vocês, eu vou colocar quais são os tipos de contrações que esse professor ele pode fazer com esse seu cliente para que ele consiga aumentar a massa muscular. Eu fiz essa tela para vocês e aí eu tenho os tipos de contração muscular. Primeiro é a isotônica. Qual que é a isotônica? O tônus muscular, ele é constante e ele pode ser uma contração concêntrica ou excêntrica, tá? Então, qual é a contração isotônica? Você pega lá o seu peso, o meu peso aqui é o mouse, e eu vou fazendo a minha rosca com o mouse, tá? Isso aqui é uma contração isotônica. O tônus, ele é mantido constante, sempre contraído, tá? Essa é a isotônica. Ela pode ser concêntrica quando eu faço no sentido da contração do músculo. Então eu estou contraindo o músculo, ele está trazendo aqui a aproximação do antebraço do braço. E ela pode ser excêntrica, que é quando eu distancio o antebraço do braço. Então olha que interessante, essa segunda contração, eu mantenho uma tensão e eu vou ao longo do tempo soltando para conseguir aumentar o comprimento do músculo. Essa contração, pessoal, é a contração mais perigosa para a lesão que a gente pode ter. Por quê? Porque se você pega um indivíduo que não está preparado para isso, treinado para isso, ele tem pouco controle motor para executar essa tarefa. Ela é simples? Não, ela não é simples. Ela é uma tarefa complexa. Então vamos supor que ele vai fazer um supino, ele empurra o supino, daí ele traz aqui próximo ao peito. Então observa que o peitoral está sendo alongado e ao mesmo tempo mantendo uma tensão. Fica claro isso para vocês? Que quando eu faço esse tipo de contração excêntrica, então eu empurrei o supino concêntrica. Eu volto, ela é uma contração excêntrica. Qual é o risco que eu tenho? O risco é que eu vou alongar este músculo, mas sob tensão. Neste alongar sob tensão, eu tenho grande chance de provocar uma lesão. Principalmente músculos que são um pouquinho diferentões assim. Qual é o músculo que é diferentão? O peitoral. Você sabe por que o peitoral é um músculo diferentão? Eu vou mostrar para você por que o peitoral é um músculo diferentão. Por isso daqui, ó. Vocês estão vendo que as fibras, elas estão espalhadas num formato assim, olha, né? Desse jeito. Imagina você puxando uma corda na diagonal. Então você está puxando uma corda de alguma coisa para vir para cá, mas você está puxando para o lado, né? Então o que você está fazendo? Você está fazendo uma contração que ela não é uniforme em todo o músculo. Você tem fibras puxando em linha reta e fibras puxando na diagonal. Então tem fibras fazendo uma contração maior e fibras fazendo uma contração menor. Qual o risco disso? Quando eu empurro, eu contraio, e quando eu vou relaxar, eu tenho a contração excêntrica. Nesse momento da contração excêntrica, eu faço como se fosse um alongamento sob tensão. Só que as células musculares, elas não possuem o mesmo tamanho. Células musculares são chamadas de sarcômero. Os sarcômeros, eles não são iguais. Mesmo do mesmo tecido muscular, mesmo do mesmo músculo. Os sarcômeros têm tamanhos diferentes. Então, para um determinado sarcômero, a tensão está enorme. Para o outro, a tensão está pequenininha. E é exatamente nesse tipo de contração que acontecem as grandes lesões musculares.
Então, voltando para o seu paciente, para o seu cliente que vai lá procurar você e ele quer ficar grandão, quer ficar fortão no dia seguinte, né? No dia seguinte, porque o verão está chegando, projeto Verão Sem Canga, ele tem que ficar fortão. O risco dele se machucar numa contração excêntrica é muito grande, porque ele não tem um acervo motor que garanta a ele um controle dessa contração a ponto de não promover uma ruptura dessas fibras. E a chance dele ter uma ruptura é muito grande, tá? Muito bem. Nutricionalmente, como é que você protege esse menino? Nutricionalmente, você protege esse menino não deixando faltar energia para essa contração. O que ele precisa dentro da célula muscular para não faltar energia? Ele precisa de duas coisas no primeiro momento. Ele precisa de glicogênio e ele precisa de água. Glicogênio e água são as duas coisas que ele precisa dentro da célula muscular para conseguir garantir essa tensão e garantir esse movimento de contração e de relaxamento sob tensão, que é a contração excêntrica. Muito bem. Glicogênio e água pode parecer que não estão conversando, só que para cada 1 grama de glicogênio eu tenho 2,7 gramas de água. Então, quando eu tenho um músculo bem rico em nutrientes, rico em carboidrato, ele também é rico em água. E aí você pode perguntar para mim, mas Lancha, se você der a creatina também não vai promover aumento de água? Vai. Se você tiver a creatina, você também terá aumento de água. Porém, a diferença é que essa creatina ela vai promover maior número de repetições com uma carga muito alta. Lembrando que o músculo evolui rápido, porém o tendão evolui lentamente. É importante a célula muscular ter o glicogênio? É importante ter a água? É importante ela ter a creatina? Porém qual é o risco? Ele ter mais creatina do que ele foi feito, do que ele está se alimentando para ter, ele tem mais risco de lesão. E esse é o cuidado que a gente tem que ter, porque é tentador, o menino já vai chegar lá para você com o pote de creatina na mão, porque o amigo dele já está tomando e ele quer tomar também, e ele quer saber se aquela marca é boa, que o amigo dele está tomando e está tendo espinha, se isso é normal ou não, a gente vai falar sobre isso, se eu esquecer vocês me lembram. Então assim, como a gente faz isso? Programe com o seu cliente. Você vai tomar a creatina, só que eu espero você daqui 1 mês, você treinando regularmente, eu vou conversar com o seu professor para ver como é que está o seu treino, ver se ele está regular. Se ele estiver regular, aí sim a gente vai usar a suplementação de creatina. Já programa para ele não ficar ansioso, achando que você nunca vai suplementá-lo. Sim, eu vou suplementar, mas quando você estiver já treinando de uma forma regular, disciplinada, e aí sim a gente vai colocar a creatina para isso. Eu vou ativar aqui os comentários para que vocês possam colocar as perguntas de vocês e a gente tirar essas dúvidas para que vocês não continuem com essa dúvida. Como eu sempre digo, né? Outro dia eu estava com o Fê Medeiros e ele falou uma coisa interessante, eu estou copiando ele, né? Pergunta ruim é pergunta que você não faz, né? E eu costumo falar isso, pergunta boba é aquela que não foi feita. Então, pode fazer a pergunta que vocês quiserem, que a gente vai colocar aqui esse dado que vocês precisarem. Peraí, o Diago falou, Lancha, coloca a tela novamente. Digão, desculpa. Ô Digão, qual que é a tela que você está falando? Aquela do músculo ou não? Da isocinética, eu vou falar dela já. Eu volto nela assim, pode deixar. Tranquilo. Então, o Luiz está falando da saturação da creatina, a gente vai falar até o fim da live, a gente vai falar sobre ela. Se eu esquecer, vocês me lembrem aqui, tá? Essa periodização do treino deve ser acompanhada da alimentação? Sim, isso é o mais importante, que você faça esse ajuste dos dois. Por quê? Porque se você está aumentando o volume de treino, é importante que esse aumento do volume de treino seja seguido também do aumento da ingestão alimentar. Isso é fundamental, tá? Então,
faça esse acompanhamento de uma forma equilibrada. Tudo bem? Tranquilos? Lancha, qual a idade ideal para começar a treinar? Eu costumo dizer que a idade ideal para começar a treinar é logo depois que você começou a andar, né? Lá pelo primeiro ano de vida. Por que logo primeiro ano de vida? Porque é importante que a criança ela desenvolva um acervo motor. O que é o acervo motor? Acervo motor é mais ou menos a quantidade de sub-rotinas que você vai tendo na sua mente para fazer várias tarefas. Então, aquela criança que está começando a andar e já tem uma bolinha para ela chutar no chão, tal, ela já está criando um controle óculo, pé, para saber como é que ela movimenta o pé, como é que ela chuta a bola. Por que vocês acham que a criança ela joga as coisas da cadeirinha quando ela está aprendendo a comer? Porque ela quer saber o tempo que leva aquilo para cair no chão. É a primeira informação que ela tem de tempo. Ela joga e dela ouve. Ah, caiu, né? Ela não está brincando em jogar no chão, está brincando em saber quanto tempo leva. Né? Então, sempre que a criança ela vai brincando com esses artefatos, que ela vai fazendo essa atividade, ela está evoluindo a sua capacidade motora, as suas habilidades motoras. Lembrando que a gente vai armazenando essas habilidades motoras no nosso sistema nervoso central, no córtex motor. E aí você pega aquele menino que, por exemplo, jogou tênis a vida inteira. Ele transfere parte do que ele aprendeu no tênis para outra coisa? Transfere. Ele vai transferir para o vôlei, ele vai transferir para o handball. Se ele tiver um acervo motor, mais rico vai ser o acervo dele. É igual a alimentação. Quanto mais variada é a sua alimentação, maior é o seu acervo de paladar. Isso faz a diferença. Tá? Então não tem problema a criança já começar a fazer atividade física logo de pequenininha. A idade para suplementar com creatina não tem limite. Por quê? Se você pega uma criança que consome carne, ela consome creatina. Se você pega uma criança que consome peixe, ela consome creatina. Então não tem problema você usar a creatina, porque ela não provoca nenhum tipo de risco, não provoca nenhuma sobrecarga renal e a gente vai falar mais ainda sobre ela daqui a pouquinho. Tudo bem, pessoal? Tranquilos? Sim ou não? Segue o jogo? Posso seguir o jogo aqui? Olha lá, hein? Qualquer coisa, a gente volta aqui. Fiquem super à vontade. Eu vou tirar os comentários só e agora eu volto com aquela tela que pediram para mim das contrações musculares e elas estão aqui. Observa que tem a contração isométrica. Normalmente, se alguém aqui já fez uma cirurgia de joelho, de tornozelo, de alguma coisa, já conheceu essa contração isométrica. É aquela que você mantém o comprimento constante. Então, por exemplo, eu seguro aqui o meu mouse, eu fico aqui segurando o meu mouse, eu estou fazendo uma contração isométrica. Eu não mudo o comprimento, então eu tenho um comprimento constante. E o último é a contração isocinética. É a velocidade de movimento articular constante. Quer ver aonde a gente tem contração isocinética? Na água. Quando você está na água, você tenta fazer muita força para contrair rápido. Não consegue. Você vai devagar, também você não consegue. A velocidade do movimento vai ser sempre constante, porque quem determina a resistência é a água. Então essa é uma contração isocinética, muito utilizado na fisioterapia para medir a diferença de força de um membro para outro pós-cirurgia, porque você mede exatamente a capacidade de contrair contra uma resistência constante. E você fala, olha, a coxa direita está mais fraca que a coxa esquerda, tal. E é exatamente isso que a gente está medindo, essa capacidade de fazer força. Então, contração isotônica, contração isométrica, contração isocinética. Lembrando que a isotônica ela pode ser concêntrica e excêntrica, e na excêntrica é aonde a gente tem os maiores riscos de lesão que a gente pode ter. Como você cuida disso? Mantendo esse músculo bem hidratado e bem alimentado. Isso garante? Isso não garante. Isso diminui a chance de lesão, mas isso não garante que esse indivíduo não vá ter lesão.
Os indivíduos mais iniciantes são os mais vulneráveis a uma lesão? Não, não. Você pode ter indivíduo altamente treinado que pode ter também lesão. Isso pode acontecer e eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Então, olha só que interessante aqui. Nessa situação, o que a gente teve é um indivíduo fazendo uma contração intensa do músculo peitoral, estava fazendo um supino. Observem, no centro da camiseta vermelha dele, o peitoral do lado direito muito mais elevado que do lado esquerdo. Por que ele está muito mais elevado? Porque quando você tem o arrancamento desse músculo da inserção óssea, por exemplo, ele pode levar um pedaço do osso junto com ele, ele faz uma contração, ele fica contraído. Por quê? O músculo, ele gasta muito mais energia para relaxar do que para contrair. No momento em que você tem a soltura do músculo, ele faz a contração dele. Se alguém duvida que a gente gasta mais energia para relaxar do que contrair, lembra de uma pessoa morta como ela fica. Ela fica relaxada ou ela fica durinha? Por quê? Fica durinha porque é o rigor mortis. Falta energia para relaxar. Na contração excêntrica, o que você tem? Uma demanda muito grande para o relaxamento, junto com uma demanda elevada da contração. Olha a carga que esse indivíduo estava fazendo supino. Então, ele também tem muito risco de lesão. É um indivíduo treinado? É um indivíduo altamente treinado. Mas mesmo assim, treinando no limite, você sempre tem o risco de uma lesão. Como é que a gente protege esse cara? Como é que a gente diminui a chance dele se lesionar? Se ele tiver um aporte de água no tecido, se ele tiver um aporte de glicogênio no tecido, ele diminui a chance, mas ele não garante que a lesão não vá acontecer, porque a lesão ela vai ocorrer por uma questão mecânica. Qual é o fator que determina a lesão nesse caso? Você pega todos aqueles sarcômeros que têm tamanhos diferentes e eles começam a ser alongados e mantêm tensões diferentes no músculo. E aquele sarcômero mais tensionado é exatamente o sarcômero que vai ser o primeiro a ser rompido. E aí você tem essa lesão. Um dado importante. Esse indivíduo, se ele tiver um aporte de glicogênio agudamente e aumentar a quantidade de contrações, aumenta a chance de uma lesão? Aumenta, porque a chance de lesão é sempre maior quando você vai ao limite, quando você vai até a fadiga. Como é que a suplementação de creatina poderia proteger esse indivíduo? Vamos supor que ele faz com 100 quilos o supino dele, é a carga máxima dele. Ele vai usar a creatina e ao invés dele fazer 8 movimentos, ele consegue fazer 20 movimentos. Como a creatina poderia protegê-lo se ele mantiver o número máximo de contrações que ele faz ali? Aí ele tem uma proteção, porque ele tem uma reserva energética que mantém a contração excêntrica dele sob controle. Então esse dado é um dado importante. Porém, você tem o contraponto dessa história. A creatina por si só, ela não promove ganho de massa muscular. O indivíduo não ganha massa muscular ao tomar creatina. O que ele ganha quando ele toma creatina é uma capacidade de treino. Ele se torna mais treinável tomando creatina. Tomando creatina, ele ficando mais treinável, qual é a consequência disso? É o ganho de massa muscular. Então, é um desafio, é uma escolha de Sofia. Você usa a creatina e mantém o número de repetições, ou você usa a creatina e você aumenta o número de contrações? Aumentou o número de contrações, aumenta o risco de lesão. Manteve o número de contrações, você perde o estímulo para o ganho de massa muscular. Então, nessa combinação, o que nós temos? Que o estímulo, quando o objetivo é ganho de massa muscular, ele precisa ser muito bem controlado, porque o indivíduo estará sob risco de lesão. E principalmente nesse tipo de contração. Esse tipo de contração é uma contração muito intensa, muito poderosa, e ela pode fazer sim maior lesão estrutural. Um dado importante. A contração excêntrica, ela também estimula o ganho de massa muscular bastante.
Porém, por ser uma contração aonde você coloca sob risco as diferenças do sarcômero, precisa muito cuidado quando ela for acontecer, para que esse risco de lesão não aconteça. Um outro dado importante, se eu tiver uma grande ingestão de proteína, eu vou ganhar mais massa muscular? Ou seja, se esse indivíduo tivesse com uma ingestão proteica maior, ele ganharia mais massa muscular? Não é bem assim. Por que não é bem assim? Observem nessa tela como flutua no nosso organismo esse aporte de proteína para a síntese proteica. Olha que interessante. Toda vez que eu tenho uma redução da concentração de glicose circulante, eu tenho um aumento da proteólise. Se eu quero estimular a síntese proteica, eu preciso manter a minha glicemia estável. Se eu tenho uma redução da glicemia, eu aumento a proteólise. Se o teu objetivo, então, é a síntese proteica, eu preciso normalizar a glicemia. Voltando naquela tela anterior, esse indivíduo, ele precisa de mais proteína para a síntese proteica? Não, ele precisa de uma distribuição da proteína ao longo do dia. E mais importante, ele precisa de uma manutenção glicêmica ao longo do dia. Porque mantendo a glicemia estabilizada, mantendo um aporte proteico, ele consegue fazer a síntese proteica dele dentro da capacidade máxima, dentro da plenitude que ele possui. Então, você vai lá fazer musculação. É importante você consumir os seus 20 gramas de whey protein batidinho lá na sua naquela maquininha coisinha lá de fazer o nosso coquetel lá de whey protein. É importante aquilo? Não é importante se você tiver várias refeições ao longo do dia aonde você tem o aporte proteico distribuído. Então, se você tiver o café da manhã, o lanche da manhã, o almoço, o lanche da tarde, o jantar, a ceia, que tenha um aporte proteico equilibrado, você não precisa da sua coquelateira cheia ali de whey protein para consumir logo depois do treino. Ela pode aparecer no seu lanche da tarde, pode aparecer no seu lanche da manhã. Ela não precisa estar vinculada ao seu treino. O que você precisa é uma distribuição dessa ingestão de proteína ao longo do dia. Aí sim você vai conseguir estimular a sua capacidade de síntese proteica máxima dentro da sua capacidade contrátil, ou seja, você vai treinar e você vai ter uma resposta dessa contração muito intensa, muito efetiva. Eu vou ativar aqui os comentários para saber de vocês como é que estão as dúvidas e eu vou tirar essa tela aqui para ver vocês aqui. Por favor, podem mandar as perguntas de vocês. Rodrigo manda, meu amigo querido, que bom ter você aqui com a gente. Obrigado, Larissa. Coqueteleira. Obrigado, Larissa. Fez toda a diferença. A partir de agora não erro mais. Coqueteleira. Eu vou ficar repetindo aqui que nem o Paulinho tá falando. Outubro rosa, outubro rosa, outubro rosa. Como é que é? Suplementação proteica para veganos. Você sabe que é um desafio na questão da suplementação proteica pelo seguinte, quando você tem um vegano que ele tem um desafio para ingerir proteína, muitas vezes, e aí a gente tem que agradecer muito a indústria de alimentos, né? Porque hoje nós temos suplementos proteicos para os veganos que são sensacionais, que você consegue compor ali proteína isolada de soja, com proteína isolada do arroz, do feijão, e dá para atender a demanda proteica de uma forma muito tranquila. Então, o grande desafio do vegano, estou limpando meu óculos, tá, pessoal? O grande desafio do vegano nem é tanto a ingestão de proteína hoje, porque a gente consegue, graças à indústria de alimentos, atender essa necessidade. O grande desafio do vegano, se o objetivo dele é aumentar a massa muscular, é a ingestão calórica. Por quê? O vegano ele tem uma ingestão de fibra muito grande. E aí ele ocupa
o espaço alimentar dele com uma quantidade muito grande de fibras. Então, nosso desafio é conseguir fazer esse indivíduo ingerir ali uma grande quantidade calórica no treino que ele faz. Então, é sem dúvida alguma um grande desafio, tá? Que mais que eu tô vendo aqui? Vamos ver as perguntas de vocês. Pô, obrigado pelo professor sensacional, obrigado. Vocês sabem que eu só consigo fazer isso que eu amo, que é dar aula, porque vocês estão aqui, né? Eu só consigo existir como professor por conta de vocês. Essa é a minha missão na vida. Então, a quantidade de proteína tem que ser dividida em todas as refeições e não pode atingir somente em algumas. Por que que isso não adianta ser somente em algumas? Quem perguntou aqui? A Emília. Emília, pelo seguinte, o nosso corpo, nós temos reserva de carboidrato, nós temos glicogênio muscular e glicogênio hepático, nós temos reserva de gordura, cada um sabe onde está a sua, sem nenhuma intimidade aqui, cada um com a sua gordurinha. Agora, nós não temos reserva de proteína. Por que nós não temos reserva de proteína? Toda a proteína que está no nosso corpo está desempenhando uma função específica. Por exemplo, você pega um hormônio proteico, hormônio de crescimento, está fazendo papel de hormônio. Você pega o músculo, está contraindo. Você pega a pele está fazendo parte do sistema imune inato, aquele sistema imune que impede que bactérias e micro-organismos invadam o nosso corpo. Você pega, por exemplo, o cabelo, ele está fazendo aquecimento de regiões importantes. Toda a proteína do nosso corpo desempenha algum papel importante. Então, nós não temos reserva de proteína, diferentemente do carboidrato e da gordura. Então, o que nós precisamos? Ingerir proteína ao longo de todo o dia, em todas as refeições. Mais importante do que ingerir uma grande quantidade de proteína é ter, primeiro, a manutenção da glicemia estável ao longo do dia, porque aí daqui a pouquinho você vai ver, vou colocar uma tela aqui que eu mostro isso. Você regularizou a glicemia, você mantém o aporte de aminoácidos para dentro da célula muscular. Você diminuiu a glicemia, você traz os aminoácidos do pool para a circulação. E é esse o ponto. Quando eu consigo manter esse aporte de carboidrato ao longo do dia, eu mantenho o fluxo de proteína para a síntese proteica e não para a neoglicogênese, que é o destino dessa proteína caso nós não tenhamos ali essa quantidade de glicose necessária para isso. Então, esse dado é um dado importante. Manter a glicemia estável é fundamental para que a gente consiga fazer a síntese proteica. André, muito obrigado, André, pelo comentário. Lancha, o corpo absorve quantos por cento da proteína por refeição em média? Luiz, o nosso corpo ele absorve toda a proteína que você ingerir. O problema não é esse. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. O grande problema não é a quantidade que a gente absorve. O grande problema é que quando a gente faz uma ingestão proteica muito alta e a gente vai absorver, nós vamos mudar a população de bactérias do nosso intestino, aumentando bactérias que são proteolíticas e elas produzem o H2S. O H2S ele é uma substância que tem uma característica pró-inflamatória intestinal e essa característica pró-inflamatória intestinal acaba gerando como consequência uma inflamação de baixo grau no intestino. E essa inflamação de baixo grau no intestino acaba tendo como consequência um aumento da concentração de cortisol. Eu vou mostrar aqui para você, fica aqui comigo que vocês vão ver, vou passar essa tela para vocês verem. Num caso de alta da glicemia, como fica a síntese proteica? Então, o Matheus falou assim, num caso de alta da glicemia, como fica a síntese proteica? A síntese proteica ela fica ativada. Quando você tem o aumento da insulinemia, da glicemia com o aumento da insulinemia, você passa a ter uma síntese proteica muito alta. Tanto é verdade que quando você pega mães diabéticas, de diabetes gestacional, o bebê nasce enorme. Por quê? Porque ele mantém uma síntese proteica muito grande, daí nasce um puta bebezão. Então, esse é o ponto. Quando você mantém
glicemia alta, insulinemia alta, você mantém a síntese proteica mais elevada possível, tá? Não que isso seja bom, porque nós precisamos ter tanto síntese quanto degradação proteica, e esse equilíbrio é importante. Por exemplo, quem faz mais degradação proteica, o indivíduo treinado ou o indivíduo sedentário? Pode pensar aí um minuto. Quem faz mais degradação proteica? O indivíduo sedentário ou o indivíduo treinado? Quem degrada mais no ponto de vista de vocês? Quem degrada mais proteína, pessoal, é sempre o indivíduo mais treinado. Então, o indivíduo mais treinado, ele degrada mais proteína. Tanto é verdade, eu não sei se vocês já passaram por isso, quando você pega um indivíduo treinado e faz uma cirurgia nesse indivíduo treinado, qual é a consequência disso? Ele perde massa muscular muito rapidamente. Então o treinado tem uma degradação proteica muito alta. Mas como é que ele ganha muscular? É que ele tem uma síntese proteica ainda maior. Se por qualquer motivo esse indivíduo treinado parar de treinar, ele vai perder massa muscular muito rápido, porque a proteólise dele é exageradamente alta, tá? Então, quem treina sabe disso. Você para de treinar rapidamente, você perde massa muscular, porque a proteólise ela é muito intensa. E por que eu estou falando disso? Porque eu falei que se você manter uma glicemia e uma insulinemia alta, você vai ter essa síntese proteica muito alta. E aí você pode ter como consequência essa síntese descontrolada. E aí a consequência disso é que você passa a produzir mais proteínas com chance de ser uma proteína mutagênica. Tá? Então, o dado de você ter uma proteína sintetizada maior do que a degradação, sem uma degradação muito forte, que é o descontrole que o hormônio pode fazer, é exatamente essa capacidade que nós temos de fazer uma reparação das proteínas estruturais. Nós precisamos fazer isso, ok? Então, esse dado é um dado importante. Tudo bem? Tranquilos? Camila, a Camila falou que o áudio está normal, acho que está normal para a maioria das pessoas, tá? Então dá uma checadinha aí, vê se o áudio de vocês que está mais baixinho, né, o volume ali, e daí dá uma aumentadinha que fica tudo certo, tá bom? Muito bem, eu queria dividir com vocês aqui mais uma tela, então eu só peço licença porque eu vou tirar os comentários um pouquinho, e eu vou colocar mais uma tela exatamente para emendar essa conversa que a gente está falando em relação ao processo de síntese proteica. Olha que interessante, essa tela ela é resultado de 3 artigos, sendo 2 nossos e um de um outro pesquisador muito competente, muito bom, e ele mostra como o sinal para a contração muscular ele é poderoso para estimular a síntese proteica. Observem ali que tem o sinal mecânico e logo abaixo tem a produção de IGF pelo tecido muscular, esse IGF saindo de dentro da célula muscular e estimulando o receptor de IGF na própria célula muscular a fazer o processo de síntese proteica. Isso se chama resposta autócrina. O que é autócrina? Autócrina é quando eu secreto alguma coisa em mim, né? Eu sou uma célula, tá? Então eu secreto uma coisa de mim e ela age sobre mim mesmo. Isso é uma resposta autócrina. Resposta endócrina. Eu secreto uma substância que vai agir lá na Luciana, que está na Copa, fazendo a aula escola dela, lá com as alunas da especialização dela. Isso é endócrina, é uma substância secretada que vai ter uma ação distante, tá? Eu tenho uma resposta que é intrácrina, que eu secreto para dentro da minha célula e ela age. A contração muscular faz uma contração autócrina e faz um estímulo neuromuscular que estimula toda a cascata de síntese proteica, como vocês podem ver nessa tela. E vai estimular a KT, mTOR, P70S6K, toda essa via vai ser estimulada ali. Quando você tira essa contração, toda essa via também ela é interrompida e a síntese proteica ela é prejudicada. Eu deixei marcadinho ali para vocês e fiz um asterisco embaixo, mostrando que a leucina também age nessa via. Então, a leucina também age aí. E qual é o ponto? Por que nós não encontramos efeito da leucina para promover o ganho de massa muscular? Porque
A leucina age na mesma via que a contração muscular age. Então, quando a leucina age na mesma via, ela de uma certa forma compete com a contração. Só que a contração muscular é mais potente que a leucina. Então, ela não consegue favorecer a síntese proteica. O que vai acontecer é se você tiver a leucina no momento de ausência da contração. Exemplo, aquele indivíduo que vai fazer uma cirurgia de joelho. Nessa situação, a leucina ela pode ter um papel protetor para mitigar a perda de massa muscular. E com isso ela vai preservar a capacidade contrátil e com isso ela vai diminuir a perda muscular do indivíduo que está em cirurgia. Ou ela vai diminuir a perda muscular em um paciente caquético. Ou ela vai diminuir a perda muscular no indivíduo sarcopênico. Então são situações onde provavelmente a gente vai encontrar essa diferença da leucina para esse processo de perda de massa muscular. Agora, ela vai estimular um ganho no indivíduo que faz atividade física? Provavelmente não. Porque se esse indivíduo tiver a distribuição da ingestão de proteína dele ao longo do dia, ele vai conseguir fazer isso com muita competência. Fazendo isso com muita competência, ele vai preservar a massa muscular ou ganhar massa muscular pela própria contração muscular. Ou seja, eu não teria este efeito da leucina sobre este processo. Então, esse dado da leucina é importante porque nós acreditávamos no passado que a leucina poderia ter esse papel estimulador da síntese proteica. Hoje nós olhamos para a leucina muito mais como um agente para estimular a síntese proteica na ausência da contração, caquético e sarcopênico, e para tentar diminuir a degradação proteica no sistema que a gente chama de sistema ubiquitina-proteassoma, que é o sistema que degrada a massa muscular muito fortemente. Se a gente conseguir isso, a gente já tem um ganho importante em que situação? Atleta em reabilitação, atleta em pré-temporada, idosos, pacientes com câncer, todos esses poderiam se beneficiar da leucina e esse seria um papel importante para ela. Agora, quando eu pego, por exemplo, o whey protein, olha que dado interessante em relação ao whey protein. Nessa tela, o que eu estou mostrando para vocês. O whey protein é muito rico em leucina, por exemplo, e é muito rico em aminoácidos essenciais. Mas como esse whey protein vai agir de uma forma eficiente para o nosso organismo? Ele vai agir de uma forma eficiente se eu conseguir manter esse aporte de aminoácidos chegando no tecido muscular. Observem nessa imagem que ali no tecido muscular eu tenho o pool de aminoácidos. Se eu consigo manter a chegada de nutrientes nesse pool de aminoácidos, ele fica disponível para a síntese proteica. Eu tenho dois sinais para estimular essa síntese proteica. Um que é de um hormônio, por exemplo, um hormônio proteico, o hormônio de crescimento, o GH. O hormônio proteico ele não consegue atravessar a membrana celular. Para ele comunicar lá com o núcleo da célula, ele precisa de um segundo mensageiro. E isso faz com que o sinal do GH, por exemplo, seja mais potente do que o sinal de um hormônio esteroidal. Então ele chega ali e ele vai ser amplificado no seu sinal. Ao amplificar o sinal para a síntese proteica vai ser mais potente, mais poderoso. Já um hormônio esteroidal, ele consegue a permeabilidade da membrana e ele vai agir num receptor nuclear. Quando ele age no receptor nuclear, este receptor ele faz o quê? Ele estimulará a síntese proteica, só que de uma forma mais amena do que um hormônio proteico. Qual a diferença entre eles? Um hormônio esteroidal ele tem uma ação mais rápida, um hormônio proteico tem uma ação mais potente. Ambos vão atuar na síntese proteica desde que o nosso pool de aminoácidos esteja abastecido com aminoácidos. Por isso é melhor o fracionamento da ingestão de proteína do que uma grande ingestão de proteína. Segundo ponto, observe que no sistema circulatório
em roxo, nós temos aminoácidos e glicose. Isso quer dizer o seguinte, que eles vão estar sempre contrapondo. Se eu subo a glicemia, diminui aminoácidos do sangue. Se eu subo os aminoácidos, é porque diminuiu glicose no sangue. Então, para manter esses aminoácidos dentro da célula, glicemia estável. Glicemia estável, síntese proteica favorecida. Você mantém um aporte de nutrientes nessa região. Faz sentido isso, pessoal? Eu vou desativar aqui para ouvir as perguntas de vocês e eu quero saber quais são as dúvidas que vocês têm. Pode mandar aqui. Enquanto isso, eu vou tomando uma aguinha aqui. Pode falar, pessoal. Obrigado, Cássio. Então aproveitem e chame os amigos de vocês que não estão aqui com a gente. Chama eles para assistirem aqui a nossa conversa, lembrando aquela história de que chamar um amigo que tem interesse nessa área não gera competição, não gera concorrência, gera admiração e respeito. Então chama o pessoal para vir aqui, para a gente bater um papo, que é essa a nossa ideia, que esse dado é um dado importante para a gente conseguir esse profissional capacitado que a gente tanto quer. Rebeca, quando eu voltar eu repito aqui a imagem, tá bom? Como manter a glicemia estável? A Pri perguntou. Fracionando a ingestão alimentar e mantendo o consumo de carboidrato em todas as refeições. E aí você vai modulando de acordo com a característica do seu cliente. E aí você consegue manter essa glicemia estabilizada. Crianças de 11 anos, qual a dosagem de proteína e qual a melhor para suplementar? Lembrem sempre que se você fizer o ajuste da proteína por quilograma de peso corporal, tanto faz, porque daí você já corrigiu isso. Então, se você pegar ali para a criança de 1,2 a 1,6 gramas por quilo, é só ajustar em relação ao peso dela e tá tudo certo, você consegue fazer isso. Que mais? Então, Juliana, você falou 0,3 gramas por quilo por refeição, depende do número de refeições, né? Se você estiver falando num consumo de um indivíduo que pesa 70 quilos e daí você quer fazer uma ingestão de 2 gramas por quilo, você precisa ter 7 refeições para isso. Então depende do número de refeições que o seu cliente faz e depende do peso corporal. Lembrando que a gente não tem vantagem em grandes ingestões proteicas. Se você fizer uma grande ingestão proteica, você corre o risco de ter mais efeito colateral do que um ganho nessa situação, tá bom? Tudo bem? Glicemia estável seria manter o anabolismo para a síntese proteica, tentar diminuir ao máximo a carência de aminoácidos para a síntese proteica, porque se você mantém a glicemia estável, você mantém esse aporte de aminoácidos para o tecido muscular, tá bom? Lu, tá vendo? Eu tô com a aliança aqui, eu tomei uma bronca ontem, pessoal. Você foi dar aula e tava sem aliança, por quê? Então, olha, Lu, a aliança tá aqui, viu? Não tirei, ela não tá aqui. Ontem eu tinha treinado, eu esqueci de pôr aliança, mas ela tá aqui hoje, tá bom? Então fica tranquila que tá tudo certo, tá? Tudo bem? Tranquilos? Sem dúvidas? O bom é que a Lu me ajuda a responder aqui também, né? Às vezes eu não vejo, o pessoal passa uma pergunta que eu não vejo e aí eu acabo perdendo. Deixa eu voltar naquela tela que a gente tinha falado aqui do Whey Protein. Essa tela aqui, então, ela faz esse resumo que a gente estava falando do mecanismo de síntese proteica e como ele é importante para isso. Eu fiquei devendo para vocês uma informação aqui que é exatamente o processo de síntese proteica. Eu vou tomar água, né? Obrigado, Adriano. Vou tomar aqui, ó. Vou até colocar mais água aqui porque o Adriano me deu bronca. Tem o time da Lu que fica me vigiando para fazer eu tomar água aqui, tá bom? Obrigado, Adriano. Tá vendo? É o time da Lu que fica aqui me vigiando. E aí, assim, eu fiquei devendo para vocês um dado nessa tela aqui, que é exatamente o excesso de proteína. Por que o excesso de proteína ele pode jogar contra o nosso objetivo? Eu vou dividir com vocês aqui um trabalho que a gente fez alguns anos atrás e que foi muito legal. Nessa tela, o que a gente vê, se vocês conseguem enxergar ali, se não eu vou explicar, fiquem tranquilos, eu só vou tirar os comentários para a gente poder ver. Nessa tela a gente tem
À esquerda de vocês, o grupo hiperproteico, que foi o grupo que ingeriu 4 gramas de proteína por quilograma de peso corporal por dia. Na avaliação pré, a primeira coluna, na avaliação pós, a segunda coluna. No lado à direita, a gente tem o grupo normoproteico, que consumiu 2 gramas de proteína por quilograma de peso. No quadro central é a ingestão pré e à direita é a ingestão pós. Olha que dado interessante que tem ali. Observem que do pré para o pós do HP, do hiperproteico, houve um aumento da concentração de cortisol, enquanto que do normoproteico houve uma redução da concentração de cortisol. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer é o seguinte, que uma ingestão proteica muito alta, por um período prolongado, tende, por algum motivo, a promover maior secreção de cortisol. E eu falei que eu ia explicar isso para vocês, então eu vou explicar para vocês o porquê disso. E nessa tela aqui eu explico para vocês. Esse é um trabalho que a gente publicou há 2 anos atrás e ele mostra o seguinte. Quando você tem uma ingestão proteica muito alta, na tela do meio você tem uma célula intestinal recebendo a proteína, fazendo a produção do H2S e se virando com ele, porque foi um dia que a gente combinou todo mundo aqui e fomos na churrascaria, aqui comemos bastante carne, então aconteceu esse aumento de proteína naquele episódio. Agora não, eu estou comendo muita proteína todo dia em todas as refeições, e aí é a tela à direita de vocês. Nessa tela direita o que eu tenho? Eu tenho uma grande produção de H2S cronicamente, e esse H2S age diretamente no enterócito, estimulando no enterócito, no núcleo do enterócito, o RNA mensageiro de uma resposta pró-inflamatória. E aí eu faço uma inflamação de baixo grau cronicamente. Essa inflamação de baixo grau cronicamente, ela tende a gerar uma resposta. E qual a resposta? O aumento da secreção de cortisol. Então, pessoal, primeiro, quando pensar em proteína, lembre-se, proteína não é salada, não é consumo livre. Tem uma quantidade ideal para isso. E existe o mínimo, ou seja, abaixo daquilo você pode ter uma desnutrição proteica, e existe um máximo, que acima daquilo você não tem ganho, mas você pode ter um grande prejuízo, como é esse que a gente está mostrando aqui para vocês. Então, nessas telas, a gente tem exatamente o sinal que pode provocar esse tipo de alteração. Então, não é tão relevante a ingestão em termos de quantidade de proteína. É importante a ingestão quanto ao fracionamento da ingestão de proteína para que a gente tenha a quantidade ideal ao longo de todo o dia. Tá? Então, eu vou tirar aqui esse compartilhamento aqui de tela para ver vocês e saber as dúvidas de vocês sobre isso. Então, enquanto isso, Rodolfo Pérez, meu amigo querido, obrigado por você estar aqui comigo. Então, enquanto isso, manda um aviãozinho, convida um amigo de vocês para estar aqui com a gente, conversando sobre esse assunto da ingestão de proteína e hipertrofia, que esse dado é um dado importante. A Vanessa perguntou qual o máximo de proteína em gramas por quilo. Vanessa, tem vários trabalhos mostrando sobre isso, inclusive um do Stuart Phillips e tem o nosso, que a gente fala que entre 1,6 a 2 gramas de proteína por quilograma de peso é uma quantidade importante para a gente fazer a síntese proteica sem correr o risco de aumento do H2S. Porque esse H2S não é desejado, porque ele pode gerar uma resposta inflamatória não interessante. Tá? Então, essa seria uma margem de segurança para o nosso organismo. Então, esse dado é um dado bem interessante. Tá? Que mais? Recrutar o circuito MPK, MPTOR ou viver mais. Eu não entendi, mas está tudo certo. Qual o aumento de cortisol? Quais os prejuízos? Os prejuízos que a gente tem
no aumento de cortisol é um estresse na suprarrenal, lembrando que a suprarrenal é que faz a secreção de cortisol. Esse cortisol aumentado, ele determina uma alteração do processo de síntese proteica, favorecendo a degradação proteica, e esse dado ele acaba prejudicando a manutenção do tecido contrátil. Lembrando que é importante preservação do tecido contrátil, não só em termos de saúde, porque vai diminuir processo inflamatório agora, o músculo é um produtor de interleucina 6, de interleucina 10, que vai controlar esse processo inflamatório. Mas é importante também, porque quando você tem esse tecido muscular, você garante a autonomia do idoso. Toda pessoa ao envelhecer, ela tem um fenômeno chamado de sarcopenia, que é a perda espontânea de massa muscular. Quando você tem a sarcopenia, você gera a dependência desse idoso. Então, preservar a massa muscular é exatamente tirar esse idoso dessa zona de risco, ok? Tudo bem? Tudo bem? Bom, a Marina está perguntando, creatina e acne. Creatina e acne, observem a qualidade dessa creatina, porque não justifica uma creatina dar acne. Não se justifica a creatina provocar queda de cabelo, alopecia. Se ela está provocando alopecia, se ela está provocando acne, grande chance de contaminação dessa creatina. Contaminação, e pode ser uma contaminação com hormônios esteroidais. Esses hormônios provocam acne e queda de cabelo. Tá? Porque a queda de cabelo, a alopecia, ela é provocada pela testosterona, que ativa o gene que codifica a degradação e a perda de cabelo ali, tá bom? Então, creatina não faz isso. A creatina ela pode promover aumento da treinabilidade, mas ela não determina o ganho de massa muscular. O que vai determinar o ganho de massa muscular não é a creatina, mas é o treino que a creatina propicia. O BCAA, Jefferson, é até interessante a sua pergunta, porque assim, quando a gente foi estudar o BCAA, nós tínhamos uma grande expectativa. Só para as pessoas entenderem, né? O BCAA ele começou a ser estudado para endurance, não para força. Ele começou a ser estudado nos anos 80 para endurance. Foi um autor chamado Eric Nilsholm, que era um maratonista e era também bioquímico em Oxford. E ele começou a estudar isso. E aí ele viu que não tinha efeito essa suplementação de BCAA para aumentar a tolerância ao esforço. Porém, muitos estudos começaram a evoluir a partir dali para a questão do ganho de massa muscular, que é muito mais recente. Porém, o nosso laboratório estudou muito isso. E a gente infelizmente não encontrou o que a gente queria, que a suplementação de BCAA poderia promover o ganho de massa muscular. Mesmo se for no caso, Adriana Cardassia, deve ser isso, né? Mesmo se for só a suplementação de leucina, nós não encontramos esse efeito. De novo, o whey e acne também não tem justificativa, porque a acne, Luizia, ela é uma relação muito mais do consumo de lipídio que alimenta as bactérias que ficam na face e que começam a produzir ali uma quantidade importante de tecido adiposo, de gordura na pele. E essa gordura na pele, ela começa a proliferar bactérias que gera a acne. Então, a acne ela é mais consequência dessa resposta seborreica que é estimulada pelo consumo de gordura. Esse dado é um dado importante. Não esqueçam, a proteína não é nem tanto a quantidade, mas é a distribuição dessa proteína ao longo do dia. Quer ver? Eu vou colocar aqui para vocês verem. Esse trabalho aqui é um trabalho do grupo do Stu e ele mostra exatamente isso. É mais importante o fracionamento da ingestão de proteína do que a quantidade. Se você coloca proteína em todas as refeições, você tende a garantir uma capacidade de síntese proteica muito elevada ao longo do dia e, com isso, proteger o processo de degradação que nós teríamos nessa ausência de proteína circulante. Então, mais importante do que a quantidade, definiu 2 gramas por quilo de peso. Mantém esses 2 gramas em várias refeições.
Se ele tiver várias refeições, 6 refeições, divide esses 2 gramas em 6. Se ele tiver 5, define lá 0,4 gramas por quilo por refeição. Com isso ele consegue manter a capacidade de síntese proteica dele, preservando a massa muscular. Esse dado é extremamente relevante. Então, não se preocupem tanto com a quantidade da proteína, mas sim na distribuição dessa ingestão proteica ao longo do dia. É isso que vai garantir exatamente esse fenômeno do aumento de massa muscular. Então, esse dado ele faz toda a diferença nesse quesito. Pessoal, eu vou parar de compartilhar a tela para responder as perguntas de vocês. Então pode mandar as perguntas aqui, que eu vou responder as perguntas de vocês. Enquanto isso, eu vou colocando uma água aqui para o Adriano não me dar bronca junto com a Luciana. E aí a gente vai conversando. Pode mandar aqui, pessoal. Proteína vegano age diferente? Então, Marina, não age diferente. A questão do vegano não é a proteína. O fator limitante do vegano, a gente precisa ter muita atenção, é a vitamina B12, num primeiro ponto, e a ingestão de ferro, que muito bem organizada, perfeito, a gente não tem problema nenhum. A proteína que a gente precisa para o vegano, a gente consegue hoje, graças à indústria de alimentos, compor, por exemplo, proteína de soja com proteína de arroz, e aí você tem uma proteína de alto valor biológico, então a gente consegue uma boa resposta ali. Então a proteína não é o problema. Alguém falou assim para mim, HM-beta, por favor. Deixa eu ver quem foi. A Gel Fernandes. Vou responder, Gel. O HM-beta, a gente tinha uma expectativa enorme em relação ao HM-beta. Por quê? O HM-beta, ele é um derivado do metabolismo da leucina, ele passa por uma via chamada alfa-cetoisocaproato, alfa-KIC, e nessa via ele acaba produzindo o HM-beta. O HM-beta, nós tínhamos pelo menos 3 expectativas, eu vou falar para vocês quais eram. Primeira expectativa, que esse HM-beta poderia agir sobre uma enzima chamada HMG-CoA redutase, que garante a produção de colesterol nas células e faz com que a gente preserve o citoesqueleto celular. Ponto número 1. Ponto número 2, que esse HM-beta poderia ter uma ação importante sobre o sistema ubiquitina-proteasoma e diminuir a degradação proteica. E ponto número 3, que poderia ser um ativador do sistema AKT-mTOR e estimular a síntese proteica. Até hoje, nenhuma das 3 foi confirmada. Então, o HM-beta é uma promessa. A gente acredita que ele possa ter um papel importante para aquele indivíduo caquético, sarcopênico, porém, para o atleta, como é uma via que a contração muscular age com muita competência, então nós não temos esse fator limitante. Tá? Não seria um ponto muito crítico. Perguntaram aqui suplementação de cálcio. A suplementação de cálcio ela é um ponto interessante, mas não tanto para o ganho de massa muscular. A gente não tem deficiência de cálcio. A gente tem no nosso grupo o Matheus, que vem estudando vitamina D. E a gente tem algumas expectativas em relação à vitamina D, mas o cálcio não. Porque o cálcio ele tem um papel importante na contração muscular, mas ele não é limitante no nosso organismo. Se tiver limitação, você vai liberar hormônios que vão tirar esse cálcio da sua circulação. E esse dado é um dado importantíssimo. Toda vez que a gente faz uma atividade aeróbia e a gente sua, nós suamos aproximadamente 100 miligramas de cálcio por hora. Esse ponto é um ponto importante. Se você então tem uma pessoa, uma mulher que já tem ali uma deficiência de cálcio, ela já tem uma osteopenia, uma osteoporose, essa mulher ela precisa consumir alimentos contendo cálcio antes do início de uma atividade física prolongada. Por quê? Com isso ela vai diminuir a secreção de PTH, ela vai preservar o cálcio ósseo e vai diminuir a chance de desenvolver uma osteopenia ou agravar uma osteoporose por perda de cálcio que
que ela teria na sudorese dela. Então, é essa, ou seja, não... Alguém falou que a senha é não compre BCA. Não é essa a senha, eu vou falar para você assim. Então, esse dado é um dado importante. Se você tiver uma pessoa que tem essa deficiência de cálcio no tecido ósseo, consumir alimentos antes da atividade física, contendo cálcio para impedir a sudorese, para impedir a secreção de PTH, é um dado bem relevante, tá? Isso faz toda a diferença. Pessoal, eu queria falar uma coisa importante para vocês. Primeiro assim, a nossa aula vai ficar salva, eu vou deixá-la salva aqui para vocês, o Fidel já liberou isso para mim, então vai ficar salva, fiquem tranquilos em relação a isso. Eu recebi hoje muita pergunta de gente querendo saber da mentoria, então a nossa mentoria, ela vai ser aberta domingo, tá? Domingo, às 9h30 da noite, quando a gente terminar o nosso encontro aqui, ela vai ser aberta ali, tá bom? Então, eu vou depois dar mais detalhes para vocês, mas a gente tem ali mais de 16 horas gravadas, nós teremos 8 encontros presenciais, 2 horas conversando com vocês e encontros com outros profissionais também para discutir temas relevantes sobre a vida profissional de vocês, sobre a questão da suplementação nutricional, tá? Então, só para vocês que perguntaram, têm interesse, ela vai acontecer, é para um grupo restrito de pessoas, porque não dá para a gente dar atenção para muita gente, é a última desse ano, nós não temos expectativa de fazê-la novamente, então a ideia é exatamente essa, ou seja, oferecer isso para um grupo pequeno de pessoas e a partir dali estar com vocês proximamente, discutindo os casos, a nosso encontro ao vivo, a gente fazer essas discussões de caso, e é um grupo muito interessante. A primeira turma tem gente que está aqui que pode me desmentir se eu estiver falando mentira, por favor, fiquem super à vontade, e a ideia é exatamente essa, a gente fazer uma coisa muito próxima, muito íntima. Essa é a nossa missão. A senha do material de hoje, vocês viram que a gente mandou o material para vocês antes para vocês terem, só que a gente deixou a senha aqui. A senha, eu vou copiar a senha aqui, porque quem fez a senha foi a Lu Lancha, tá aqui do lado. A senha é aula 2 maratona. Então, aula 2 maratona. Então coloca ali, aula 2 maratona é a senha para vocês abrirem o material da aula de vocês. Pessoal, nós tivemos aqui 1.500 pessoas hoje. Eu quero vocês aqui amanhã comigo, porque o profissional capacitado é aquele cara que não desiste, é aquele cara que vai até o fim, é o cara que não se contenta com pouco. A gente tem a nossa aula de amanhã ainda, que vai ser super interessante, falando de jejum intermitente, de cetogênica. Foi muito interessante que eu fiz um post hoje e eu vejo que tem muita gente que lida com isso como se fosse uma religião, e não é ciência. A gente vai falar de ciência disso. Então, estejam aqui comigo amanhã, a gente vai falar mais sobre isso. O profissional capacitado, ele é assim, ele não desiste, ele vai até o fim. Então, amanhã quero vocês aqui. A gente tem também no domingo a nossa discussão sobre saúde intestinal, probióticos. Vai ser muito legal. Eu estou muito feliz por estar com vocês aqui. Então, manda a nossa hashtag lá para cima, profissional capacitado, estudante capacitado. Aline Davi, querida, que gostoso te ver aqui. E muito legal, a gente vai até domingo juntos, discutindo esse tema que é tão interessante, tão sedutor, pelo menos para mim, espero que seja para vocês também, que é a questão da suplementação nutricional. Então, amanhã nós temos o nosso terceiro encontro da Maratona Mitos e Verdades da Suplementação Nutricional. Eu quero ver quem vai estar aqui comigo. Vocês viram, a gente começou com 2.000, hoje 1.500. Normalmente o pessoal desiste, mas quem quer ser capacitado não desista. Então venha comigo amanhã. Tchau, pessoal. Beijo. Obrigado.